Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. 11:59. Uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você. Amanhã Botucatu completa 171 anos e o nosso convidado hoje vai falar bastante de história, que é o Armando Delmanto. Delmanto, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Quinteiro. Obrigado a vocês da Prever, abrindo esse leque para no mês do aniversário de Botucatu, de personagens da nossa história e eventos importantes. De uma história riquíssima, né, Delmanto? Riquíssima. Então tem bastante. Aliás, você já me trouxe um livro aqui, Memórias de Botucatu 6, Lawrence da Arábia, herói mundial nascido na Cuesta, um apaixonante caso de amor. Pouca gente sabe, né, Delmanto? Então, e esse aí eu venho pesquisando desde 1997. São 30 anos de pesquisa e à época eu trabalhava na CESP com o filho do Fernando Henrique Cardoso, o Paulo Henrique, e tentou-se contato com Oxford, na Inglaterra, a universidade, para ver se tínhamos mais dados sobre a trajetória do Lawrence da Arábia. Legal. Enfim, o que se pôde pegar, eu trouxe e está nesse lançamento que eu faço no aniversário de Botucatu, viu, Quinteiro? Legal, então daqui a pouco a gente vai falar sobre este e outros assuntos históricos aqui de Botucatu no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. 12:04, este é o Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você e hoje recebendo, posso falar tudo isso, Delmanto? Jornalista, escritor, historiador. Jornalista. Ou eu não tenho nem roupa para tanto currículo assim. Tá certo. Ô Delmanto, a gente falava inclusive fora do ar, né? Sobre rádio e falávamos de uma figura que faz parte da história de Botucatu, que é o Plínio Paganini, né? Assim. Que é o precursor do rádio aqui em Botucatu, que foi prefeito e tem uma longa história também em nossa cidade, né? E praticamente fez uma faculdade de jornalismo, né? Porque quase todos da F8 e da Municipalistas passaram no início pelo Plínio, né? Todo mundo, né? Todo mundo. Mesmo depois a Municipalista, que vem anos depois com o Emílio Peducci, ele aproveita toda uma turma que já tinha começado com o Plínio. Formada lá. Foi uma escola, né? E outro dia apareceu na televisão o Sérgio Reis fazendo uma referência ao Plínio como radialista, dono de rádio, né? Quer dizer, então ele marcou esta cidade, né? A influência dele foi grande. Como é que você compara o Plínio? Vamos começar a falar pelo Plínio, então? Como é que você compara o Plínio radialista com o Plínio prefeito? Eu acho que ele foi melhor radialista do que prefeito. Não que haja uma crítica, mas eu acho que na época dele, grandes indústrias começaram a vir para Botucatu. Sarup, a Caio começou a dar os primeiros passos, embora tenha vindo na época do Lico Silveira. Mas o Plínio fez uma administração positiva. Só acho que talvez o contexto estadual ainda não fosse tão propício a Botucatu como esses últimos anos, né? Sim, Botucatu sim. deslanchou. Quer dizer, indústria chegando, progresso chegando, a conquista da estância turística para Botucatu. Quer dizer, é uma série de eventos que propiciam que Botucatu cresça espetacularmente, né? O Plínio não teve esse apoiamento imprevisível que existe, né? Do governo do estado. Como é que você coloca... Bom, falando de prefeitos de Botucatu e no blog do Delmanto, né? A história de Botucatu tá lá no seu blog, né? Eu tenho me esforçado, viu? Como é que, de tanto estudo que você tem da história de Botucatu, você consegue formar um pódio dos prefeitos aqui de Botucatu, na história? Dos teus prediletos de tudo que você estudou? Um grande prefeito, na verdade, ele foi intendente, Rafael Ferraz de Sampaio. Ele foi o primeiro plano urbanístico de Botucatu, na virada do século XIX para o século XX. Ele é o primeiro, como se fosse o primeiro prefeito? Ou teve algum intendente antes dele? Teve intendente, mas ele teve o destaque e marcou pela gestão. Né?
Então, o traçado de Botucatu, Cardoso de Almeida, João Passos, General Teles, as avenidas em cima, e a Amando de Barros e Floriano Peixoto, você vê que é todo um traçado levando para onde? Para a porta de entrada de Botucatu, que era a estação ferroviária. Então ele fez um planejamento espetacular. Botucatu naquela época tinha todo o serviço de água e esgoto pronto. Quer dizer, não tinha o gigantismo que tem hoje a cidade, mas para a época era pleno a água e esgoto em Botucatu. Depois dele... Então o Rafael Sampaio é o seu primeiro? É o primeiro. Tá. O segundo, eu acho que aí fica Pedutão e Lico Silveira. Pedutão pelo... Prefeito dos 100 anos. Dos 100 anos e quem viabilizou no final, quer dizer, teve o Dom Henrique trabalhando, o doutor João Reis, os prefeitos anteriores, meu pai, os vereadores, mas quem viabilizou no final a conquista da faculdade de medicina, que foi o grande trunfo de Botucatu, a grande conquista, foi o Pedutão. Faraldo também pro meio, né? O Faraldo, daí tem o Hernando Donato, quer dizer, tem uma pleide de botucatuenses que trabalharam, mas que no final o peso do Pedute foi fundamental. E infelizmente, quando o Carvalho Pinto veio assinar em praça pública, que era o governador autorizando a faculdade, o Pedute pediu pro meu pai, que era muito amigo, que o representasse. Então ele ficou ao lado do Carvalho Pinto na praça, no palanque, e o Pedutão doente em casa. Quer dizer, ele não pôde aproveitar a grande conquista dele, né? O que era o Pedutão para Botucatu na oportunidade? Botucatu era a capital do cinema naquela época, inclusive, por conta dele, né? Cidade do cinema, né? Principalmente das distribuidoras, né? Do Brasil todo. Ele conseguiu esse trunfo para Botucatu. E isso propiciou um crescimento muito grande da cidade, né? E dele também. Ele chegou a ser quase o maior capitalista do interior do estado de São Paulo, né? E quando saiu, teve a eleição contra o Coelho, por exemplo, na segunda vez, né? Do Pedute, o Coelho fez um discurso final de campanha do Para Todos e até o Piabiru, lotada a Rua Amando de gente. 10 dias antes do... Dá uns 200 metros ali, mais ou menos, né? Então, o que o Pedutão fez? Trouxe para o final dele, final de discurso, o Mazzaropi, que era o maior ídolo do cinema nacional. Verdade. Quer dizer, ganhou do Coelho. Demérito? Não. São as regras do jogo. Naquela época podia, né? Naquela época podia, né? Hoje já não pode. Não pode. Mas independente disso, ele tem o seu valor, foi batalhador e foi seríssimo, né? Tanto como prefeito, como presidente da Misericórdia Botucatuense. Isso eu falo, viu, Quinteiro, com liberdade censurável, vamos dizer. E ele venceu meu pai na eleição para prefeito, né? Eles fizeram uma dobradinha por muito tempo em Botucatu. Quando houve a crise na Misericórdia, que a Misericórdia ficou fechada quase um ano, a entidade mantenedora pediu para o Pedute assumir a presidência. E meu pai, a diretoria clínica. Então os dois ficaram juntos até 1951, quando teve a eleição, não, 51, a eleição, 51, quando o Pedutão disputou para prefeito e meu pai para prefeito, né? E o Pedute teve uma vitória bonita. E naquela época, veja como é diferente. Terminou a campanha, os dois fizeram um churrasco de confraternização. Olha os dois candidatos. Mostrando que Botucatu estava acima de tudo, né, Estava acima Delmato? de tudo. E depois de alguns meses, passada a euforia da derrota e da vitória, ficaram companheiros até o final. No final, meu pai, como médico, amigo, né, acompanhou o Pedute. Então teríamos o Pedute, um grande prefeito, e um outro prefeito que foi uma surpresa, que é o Lico Silveira. Homem do campo? Homem do campo, fazia negócios, agronegócios, comprava a fazenda, vendia a fazenda, e escolheram o Lico Silveira numa época do regime militar, o PMDB, então a MDB,
lançou o Lico Silveira, uma pessoa desconhecida, né? Era muito criticado, que não tinha cultura suficiente, papapá. Bom, ele se elegeu. A primeira leva de políticos que o acompanharam ou até o orientaram não conseguiram dominá-lo. Ele era uma pessoa esperta, né? Lico Silveira sempre foi muito esperto. Se livrou deles. Vieram outros, tentaram, também não conseguiram, né? E ele teve um desempenho tremendo na vinda da Caio. E aí entra o segundo ciclo, o segundo plano urbanístico de Botucatu, que teve no arquiteto Eugênio Monteferrante a diretriz para Botucatu, né? E o exemplo do trabalho do Eugênio, Quintero, é a famosa agora Avenida do Fórum. Então ele falava o seguinte: vamos fazer uma ligação Castelinho, Rubião Júnior, construindo sem construir, delineando e determinando nos loteamentos as avenidas que vão levar até Rubião. Tá pronto, você consegue ir pela Castelinho até Rubião. Consegue mesmo ali. Uma boa, né? Muito fácil. E isso vai ser aprimorado pela gestão atual, pelas estruturas, né? Quer dizer, então um plano urbanístico espetacular. A avenida eu chamo a Avenida Turística da Cuesta de Botucatu, lá do alto, ele planejou do Rio Bonito, Vitoriana, o alto da Cuesta, terminando até na Marechal Rondon, onde teria a ligação com a Avenida do Fórum e até Rubião, que é o grande anel viário de Botucatu. Quer dizer, ele era um gênio. E uma pessoa, ele estava à frente do seu tempo, né, doutor Eugênio? É uma pessoa pouco reconhecida, né? Eu vejo, por exemplo, nenhuma crítica à escolha do nome do terminal urbano aqui em Botucatu, mas poderia ser dada essa homenagem ao doutor Eugênio. Eu citei só um exemplo, entre muitas outras obras aqui de Botucatu. Você não acha que ele é um pouco esquecido? Muito. Inclusive eu sugeri também que o anel viário fosse anel viário Eugênio Monteferrante Neto, né? O problema dele, o problema que ele teve, né? Ele era peremptório, né? Não recuava nas determinações que tinha. Jamais. Então, uma vez eu perguntei para ele: Eugênio, como que você pega uma obra que você está fazendo, o mestre de obra faz errado o muro? Ele falou: não, eu mando derrubar e mando fazer de novo. Mas o mestre não entende, você entende mais que o mestre? Ele falou: eu fiz arquitetura e depois fiz curso de mestre e de pedreiro. Olha isso. É um negócio impressionante. Então ele estava preparado, mas era peremptório, não admitia erros. Isso irrita um pouquinho os empresários que têm mais pressa. Ele era pouco político, né? Pouco político, exatamente. Não era polido como um político. E ele teve a grande chance aqui em Botucatu, no Jardim Paraíso, que é o projeto dele, e no Lajeado, que os diretores que passaram deram plenos poderes para ele fazer o plano diretor do Lajeado. O Lajeado é aquela beleza que tem, o cartão de visitas de Botucatu, né? Então, o Monteferrante é o segundo grande plano urbanístico de Botucatu. Tanto ele como o Ferraz de Sampaio, eu acho que mereceriam mais destaque e colocados como exemplo para futuros dirigentes e políticos da cidade. Então, Rafael Sampaio, Pedutão e Lico Silveira, seu pódio de prefeitos. Sim. Não, pode esses últimos agora, que eu não vou. O Pardini foi bem. Esse Fábio Leite, que eu não conheço pessoalmente, mas tem que ser revelado um batalhador. Como trabalha o homem. É interessante isso. Eu sou político, eu conheço isso aí. Participei disso, fui vereador. Ele trabalha dedicado, é uma pessoa dedicada. E o Pardini, que não tinha essa comunicação que ele tem fácil nas entrevistas e nas ideias expostas, né? O Pardini era mais reservado, mas foi uma gestão também brilhante, né? É engraçado como na história de Botucatu a gente tem prefeitos, né, Delmanto, que não eram conhecidos do público e que se tornam grandes administradores. Você citou o Lico Silveira, que ninguém conhecia na época. O Pardini também ninguém conhecia na época. Exato. O Jamil, quando é eleito em 82, ele não tinha tido nenhuma experiência administrativa, né? Botucatu tem essa característica, né? Tem.
O Joel também. O Joel era vice do Jamil, mas o Jamil não tinha tido nenhuma experiência eletiva, né? Também. E fez uma gestão difícil, porque houve uma transição para uma liderança política mais à direita para uma liderança mais à centro-esquerda, vamos dizer, né? Bom, daqui a pouco a gente volta a falar sobre a história aqui de Botucatu com o Delmanto. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o pai dele. Ele citou o pai dele várias vezes aqui. Aliás, esses dias teve uma reportagem no portal Acontece Botucatu, de autoria do próprio Armando Delmanto, pai dele que sempre foi uma figura política importante, né? Sempre militou. Então, daqui a pouco, o Delmanto conta um pouquinho mais pra gente aqui no Radar da Prever FM. A Prever FM. Meio-dia 26, este é o Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo pra você, recebendo hoje o Armando Delmanto, jornalista, escritor, historiador. Você falou no último bloco, Delmanto, que a grande conquista de Botucatu foi a universidade, foi a Unesp, né? Um pouco antes disso, a Faculdade de Ciências Médicas. Vou te perguntar, qual foi o principal divisor de águas de Botucatu? Foi a ferrovia ou foi a Unesp? Foi a Unesp. Mais que a ferrovia? Mais que a ferrovia. A ferrovia foi o impulso inicial e por alguns anos, né? Infelizmente, perdida pela falta de visão dos dirigentes de São Paulo. Que tristeza, né? É um absurdo. Você vê a Europa toda, trem pra cá, trem pra lá, ninguém fica andando de ônibus ou carro. O mundo todo, né? O mundo todo. E aqui houve um abandono, vamos dizer. E na gestão do Fernando Henrique, e todos nós esperávamos uma revolução, colocando os principais professores da Faculdade de Direito da USP, da Politécnica, da GV, Getúlio Vargas, em postos de desenvolvimento do Estado e do Brasil, né? Infelizmente, nós perdemos nesse aspecto. Houve uma estagnação em São Paulo. Daí veio a Unesp. Quer dizer, apesar de não ter sido transformada na universidade local, regional, Botucatu teve um desenvolvimento muito grande com a Unesp, né? Principalmente nos anos 70, com uma pleiade de professores, foram brilhantes aqui em Botucatu, ganharam prêmios a nível nacional em todas as áreas, né? Desde o principal, que foi o Dr. Meira, Domingos Alves Meira, teve o De Luca, Armando Alves, na agronomia, foi uma pleiade de professores na Unesp aqui de Botucatu, brilhantes, né? Que alicerçaram, e hoje Botucatu tem nome nacional. A Unesp é considerada e respeitada a nível nacional. Você consegue enxergar Botucatu sem a Unesp? Onde que nós estaríamos? Você já fez esse exercício? Difícil, hein? Seria estagnada a ferrovia. E Botucatu, sem as faculdades oficiais, teria que ter um nível de industrialização espetacular. Eu não sei se seria conveniente para Botucatu. E nem é o perfil de Botucatu, né? Botucatu tem grandes indústrias, mas não tem indústrias poluentes. Né? Onde é o centro tecnológico ali da Alfarra. Gação da Alfarra. Gação da Alfarra. Aquela área era para ser o distrito industrial de Botucatu. E Botucatu praticamente congelou aquela área porque tem o vento, acho que o vento sul que sopra de lá para cá. Sim, E se tivesse indústria, traria, mesmo não poluentes, traria um pouco de inconveniente ecológico para a cidade, né? Então foi congelada aquela área. Então Botucatu há muito tempo optou por um desenvolvimento intelectual graças à Unesp, né? E turístico, pela grandiosidade das nossas montanhas e do topo da cuesta. Topo da cuesta. Agora, ironia do destino ou não, ali na região da Gação da Alfarra nós temos a represa construída na gestão do Mário Pardini
e que promete ser no futuro uma grande mola propulsora para a vinda de indústrias para cá, né? Ah, sim. Olha como o destino foi irônico, né? Exato. E interessante, acabei de falar do Fernando Henrique e essa área dele, né? Da grande indústria, ele foi trazido para Botucatu, né? Aquela área era do governador Sodré, aquela área. E o genro dele, o Jovelino Mineiro, que foi o sucessor e é assessor do Fernando Henrique até hoje, amigo pessoal, conseguiu trazer o Fernando Henrique e várias personalidades, a Ana Maria Braga, aquele médico, como é famoso da televisão? O Drauzio Varela. Todo mundo tem terra aqui. Todos têm nessa região, né? E o Fernando Henrique acabou praticamente doando a parte dele para essa grande obra. Claro que ele vai ser beneficiado. Sim, de alguma forma. Né? Não tem almoço grátis, né? Tem isso. Então, essa vai ser uma perspectiva futura de Botucatu muito grande. Você veja Bauru, o desespero, o Bauru, você não acredita. O controle, bairros, um racionamento de água. E Botucatu tem uma represa que garante a ele até 50 ou até 100 anos a plenitude do fornecimento. Quer dizer, é visão administrativa. Sim. Quer dizer, isso aí, embora tenha tido uma participação do Jovelino na coordenação política estadual, né? Teve o empenho e o mérito do Pardini. O Pardini é um prefeito inteiro, você deve concordar comigo, que nasceu sob a luz da lua e do sol, né? Caíram 30 pontes, refez todas com grandiosidade, com apoio do Estado, né? Perspectiva de água, ganhou uma usina, uma represa do pote da represa Plínio Paganini, né? Quer dizer, olha, eu acho que Botucatu está numa perspectiva e num campo atualmente, em termos econômico-financeiro, muito bons e que garantem essa administração que está deslanchando. Eu acho que está indo muito bem. Ô Delmanto, falando do seu pai agora, o seu pai foi uma figura política importantíssima na história de Botucatu, embora nunca tenha sido eleito prefeito de Botucatu. Exato. Em que contexto você coloca seu pai na história política da nossa cidade? Eu tenho dois exemplos que me guiaram a vida toda, o meu pai e o meu tio Dante. E o meu tio Dante, brilhante, político, com visão. E o meu pai, brilhante, com visão, mas rígido nos conceitos, né? Ele nunca admitiu essas ocorrências, né? Então, eu citei que ele concorreu com o Peduti. E tem o churrasco de confraternização dos dois, coisa espetacular em política, né? Depois da eleição, os dois se congratulando. E nesse churrasco tá o meu pai, o Peduti de um lado, e do outro lado, o Lico Silveira, que seria candidato contra o meu pai também no futuro. Você vê que interessante? E ele perdeu as duas eleições. O Peduti era impossível, era o maior capitalista do Estado, né? E o Peduti insistiu com ele. O Peduti quis lançá-lo na eleição anterior, que foi o Renato de Barros, primo do Ademar. E meu pai não quis sair. Saiu vereador, foi o mais votado, mas não quis sair. E nessa que ele ganhou o Peduti, também insistiu para o meu pai sair, né? Mas de vice, né? Que era uma eleição diferente na época, né? Diferente. E ele sairia como o João Reis depois na sucessão do Peduti. E ele não quis, então ele tinha essa parte que prejudicou um pouco. O Lico Silveira, anos depois, quase 20 anos depois, o Lico Silveira era de Bofete. E pediu ajuda do meu pai fez com que a UDN desse em Bofete legenda para ele. Veio para Botucatu, continuou como cabo eleitoral do meu pai, tanto que na foto está ao lado do meu pai, Pedutão, meu pai e o Lico. E ele?
né? Jovem Lico Silveira. Jovem Lico Silveira. E o pessoal fala, pegar o Lico aí, popular, vamos. Mas o cara é inteligente, conseguiu fazer uma gestão. Então fala, teve problema? O Lico teve, aquele problema que todo mundo sabe da SECAP, né? Da Coab. Coab 1. E esse é outro episódio, né? Mas ele não se deixou dominar, teve lances de objetividade política e marcou presença na vida política de Botucatu. Então meu pai teve 2 candidatos a prefeito contra ele, que teoricamente, em termos de votação popular, ele ganha. Na eleição anterior, meu pai teve 900 votos como vereador. Puxou 5 vereadores com ele, com isso. Olha só. O Peduti teve 200 votos. Então você vê a diferença, né? Meu pai foi eleito presidente da Câmara, que era o mais votado, trouxe o Peduti e colocou como vice-presidente da Câmara. Os dois na misericórdia juntos. Tudo levava a crer na mente dele de que ele seria reconhecido e indicado. E a vida não é assim, né? Ainda mais a política, né? Ainda mais a política. E, enfim, ele perdeu as eleições, eu acho que principalmente por esse fato. Mas nunca se arrependeu, viu? É uma coisa impressionante. Em 1951 ou 2, contra o Peduti, ele foi o patrono da faculdade, da escola de professores, o ECA, Escola Normal de Botucatu. E na eleição do Lico ele foi também o patrono da Escola Normal de Botucatu, o IECA. Então você vê que ele tinha as suas raízes, mas não tinha a estrutura que teve o Peduti e teve a oposição, né? A oposição teve na eleição do Lico Silveira, teve a primeira greve de padres do Brasil. Foi aqui. É uma coisa impossível de você imaginar até, né? A greve dos estudantes, a crise da Unesp sem verba, era FCMBB ainda, não era Unesp, sem verba. Ela foi criada e instalada em 63, na época do Adhemar de Barros. O Adhemar instalou, mas não tinha dinheiro. Então, na sequência, o eleito foi o Laudo Natel, que também não tinha verba. Chegou no Sodré também sem verba. Daí teve a Operação Andarilho, aquela movimentação toda, né? Que conseguiu-se equipamentos de primeiro mundo na Alemanha e quando a Unesp pôde deslanchar nos anos 70. Teve até prefeito bom, não era prefeito, era estudante, mas o Joel Espadaro participou da Operação Andarilho, né? Ah, sim. Um dos líderes estudantis daquele movimento, né? O Joel, o Roberto Sogaiá. Dr. Roberto Sogaiá, verdade. O Marum de Lençóis, Terezinha. Olha, essa época eu convivi muito com eles. É um pessoal de muito valor. E hoje tem aqui em Botucatu o Itamar Bessa, pai do Bessa, que era da usina de São Manuel, que é médico, mas fez carreira em Bebedouro e agora aposentado, está morando aqui em Botucatu. Essa primeira turma é espetacular. Olha, 12:39, vamos a um rápido comercial, rápido break, daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais da história de Botucatu com o Delmanto aqui no Radar da Prever FM. Voltamos com o Radar aqui na Prever FM, música e conversa boa, recebendo hoje o jornalista Armando Delmanto, falando um pouquinho sobre a história de Botucatu. Ô Delmanto, você sabe, eu gosto de política, eu gosto de política eletiva. E eu me lembro, eu era adolescente ainda, no começo da minha adolescência, o primeiro debate televisionado de Botucatu foi você que mediou na Bandeirantes, em 1996. O Pedro Lozzi, que foi o vencedor daquela eleição polêmica, né? Com o Arthurzinho em segundo, com o Ielo em segundo, o Arthurzinho em terceiro, mas no momento em que aquela eleição teve reviravoltas em cima da hora, né, Delmanto? É imprevisível, hein? Eu acho que aquela eleição, pouco antes do final da campanha, o Arthurzinho estava quase imbatível. Ia ganhar a eleição. E o Pedro Lozzi não estava tão bem, mas
no final, houve uma acomodação, vamos dizer, do grupo Do Arthurzinho. Arthur. Teve o episódio da votação secreta na Câmara. E aí teve o peso do Jamil, né? O Jamil tinha voto. Né? Então ele. Pedro era vice do Jamil. Ele garantiu o Pedro. Eu acho que aí foi o fiel da balança. E surgiu o Ielo naquele debate, né? Que foi o vencedor do debate, né? Você lembra de detalhes, bastidores daquele debate? Você que foi o mediador? Foi em Bauru, ou não? Foi em Bauru. Foi em Bauru. O Ielo estava surgindo como uma promessa urbanística para Botucatu. Ele fez uma gestão razoável até, né? Colocando em ordem as contas da prefeitura, mas não chegou a um desempenho a nível do primeiro plano urbanístico com o Ferraz Sampaio, nem do segundo com o Eugênio Monteferrante, embora ele tivesse uma ligação muito grande do Eugênio. Sim. Tanto que prestigiou o Eugênio. É um bom prefeito. Foi um bom prefeito. Aliás, não se justifica a pouca votação que ele teve nas eleições posteriores. Uhum. Ele foi eleito e reeleito. A maior votação como prefeito passou a ser a dele. 77%. Daí só foi superado pelo Pardini em 2020. Pelo Pardini, Quer dizer, então ele tinha um potencial. Né? E fez uma gestão também, não existe mácula. Né? Então pode se discordar da linha política, mas foi um prefeito respeitável. Né? Agora, voltando aqui no Memórias de Botucatu 6, quem foi Laurence da Arábia? Então, interessante, viu? Olha, isso aqui é apaixonante, viu, Quinteiro? No resumo da história, o grande herói da Primeira Guerra Mundial foi o Laurence da Arábia, que era o mundo ocidental, com os países árabes, não eram países, eram tribos, né? Ainda contra o grande Império Otomano, que era o turco, né? O Império Turco, aliado à Alemanha. E o Laurence da Arábia era um pesquisador formado em Oxford, arquitetura e especialista em Oriente Médio. Tanto que ele foi mandado muito antes para o Oriente Médio. E lá ele se aprofundou. E quando houve o conflito, estourou o conflito, ele foi convidado pelo exército britânico para atuar junto às tribos árabes que estavam combatendo o Império Otomano, que ia perder a guerra, né? Que acabou perdendo a guerra, aliás. E nessa participação junto às tribos árabes, ele se entrosou de tal forma que ele passou a falar, e já falava árabe, passou a falar a língua árabe, passou a se vestir como eles e a viver como eles. Tanto que o grande trunfo do filme Laurence da Arábia é o Peter O'Toole, né? O ator vestido com roupas típicas, né? Bom, resumindo, ele idealizou contra o Império Otomano as táticas de guerrilha. Veja que interessante, naquela época, hein? Ele conseguiu vencer os otomanos, os turcos, com técnicas com os árabes, com as tribos árabes, técnicas de guerrilhas. Então, o leito ferroviário, eles pegavam determinado pedaço e implodiam. Quer dizer, o exército otomano não conseguia chegar. Pequenas usinas de energia da época, eles atacavam, técnicas de guerrilha. Então ele ficou consagrado como o grande herói da Primeira Guerra Mundial, né? E daí entra o que Botucatu tem que ver com então, isso. qual que é a ligação dele com Botucatu? A ligação é que o maior produtor de café do Brasil na época, no Império e no começo da República, foi Conde de Serra Negra, que tinha fazendas em Botucatu, era o maior proprietário aqui da região,
E o sogro dele era o maior proprietário do estado do Rio. Então ele era o maior exportador de café do Brasil. No Brasil. Né? E ele com a Condessa ficava geralmente 6 meses no Brasil e 6 meses na Europa. E a casa deles ainda de pé, né? Inclusive. Ah, sim. Está registrado aqui. É. E na França eles tinham mansão e torrefação de café, onde ele divulgava o produto que ele produzia. E numa dessas épocas, ele, a pedido de industriais brasileiros, ele manteve contato com industriais ingleses de equipamentos para usinas elétricas que estavam sendo instaladas no Brasil. Então, para esse trabalho, ele ficou 2 meses na Inglaterra sozinho. A Condessa ficou em Paris. E ao que consta, ao que dizem, ele teve um caso com uma inglesa que acabou tendo que vir para o Brasil, que naquela época não tinha essa liberdade, casos essas conjugais. Era tudo ultra secreto, né? Então teria vindo para o Brasil, para a fazenda de Botucatu, a fazenda do Conde, onde ela teria tido filho, aqui em Botucatu. Daí, depois de 2 meses, voltado para a Inglaterra, onde teria sido feito todo o registro da criança. É possível isso? É possível quando você tem no Brasil uma pessoa da influência e da importância do Conde de Serra Negra. E lá na Europa, com a nobreza inglesa. Quer dizer, então não interessava escândalo para ninguém. E essa criança era e consta que seria o Laurêncio da Arábia. Que seria filho do Conde de Serra Negra. O Conde de Serra Negra. Nascido na Cuesta de Botucatu. Puxa vida. Né? O grande herói da Primeira Guerra, nascido aqui em Botucatu. E na contracapa do livro, eu trago a capa do Diário da Cuesta, que pesquisador de Botucatu visita o túmulo de Laurêncio da Arábia. Um desses botucatuenses apaixonados por Botucatu, que participava inclusive daquele Voluntários do Túnel, aquela equipe que anda pelos túneis e pelas áreas típicas de Botucatu. Sim. José Carlos Baceto. José Baceto. Uhum. Ele esteve lá no túmulo dele. Esteve em 2019 e em 2022, 2 vezes. Onde que ele está sepultado? Em Dorset, Tá. na Inglaterra. Na cidade onde faleceu. Onde ele faleceu, o Laurêncio da Arábia. Né? Puxa, que história. Quer dizer, é um negócio interessante. Então fala, você tem prova? Não tem prova. Mas tudo indica. No nascimento dele, naquela época não existia médico fazendo parto. Eram as parteiras, as famosas parteiras. Né? E para o nascimento, esse nascimento, o doutor Costa Leite foi convidado pelo Conde e participou à noite, né, do acontecimento sem intervir. Foi feito por uma parteira habilitada. Né? Agora você tem registro do Costa Leite falando sobre isso? Não tem. Meu pai foi o sucessor do Costa Leite. Nunca deixou nada escrito sobre isso. Costa Leite tido como o médico mais importante da história de Botucatu, né? Sim, o primeiro médico da cidade, fundador da Misericórdia, em que meu pai teve a oportunidade de ser o sucessor nos anos 30, né? 35. Que história, gente, que história. E não tem nem como fazer exame de DNA, né? Ah, não tem. e o interessante é que fazer essa analogia, né, da escarpa da Cuesta, que é abrupta, as terras, planícies das colinas de Dorset, passando pelo deserto, né, da Primeira Guerra Mundial, né? Então tudo isso pode cair em Botucatu. É interessante. Olha só. Há a possibilidade. E eu falo aqui que o possível, quando tratado com respeito e com seriedade, é o primeiro passo para a verdade. Né? Não consegui com o filho do Fernando Henrique, ele tentou,
não conseguimos nada além do que temos, mas tem esse trabalho que agora eu vou mandar. Tem centros de estudos sobre Lawrence da Arábia, em Dorset e em Londres, na Inglaterra, em Oxford. Vou mandar os 2 centros de estudos. Quer dizer, isso com o tempo, com o passar do tempo, perde aquela rigidez. Não, ele tem que ser inglês. Não, eles vão na busca da verdade. Que seria um espetáculo mundial. Quer dizer, o líder, o herói da Primeira Guerra Mundial não era inglês, era botucatuense, nascido na Cuesta. Ele está sepultado na Inglaterra. O Conde Serra Negra está sepultado onde? Eu não me lembro agora. Olha, isso para fundo de pesquisa daria certo se fizesse exumação, né? E comparasse sim, o DNA. Ficaria interessante, já pensou? O herói da Primeira Guerra é de Botucatu e filho de uma das grandes figuras da história. E com as técnicas de DNA hoje tudo é possível, né? Mas que seria interessante. A minha esperança é que lá na Inglaterra haja um aprofundamento do tema. Ó, a Ellen trouxe pra gente aqui, olha, o Conde de Serra Negra, Manuel Ernesto da Conceição, um dos grandes nomes do café em São Paulo, está sepultado no cemitério da Consolação em São Paulo. Obrigado, Ellen. A Ellen rapidamente fez a pesquisa. Parabéns. Então tá próximo, Delman. Então, e lembrando que o pai dele, Barão de Serra Negra, a família é de Piracicaba. Uhum. Né? O irmão dele, o Manuel Conceição, era o proprietário da Fazenda Lajeado aqui em Botucatu. E o pai dele, o Barão de Serra Negra, foi o fundador da Misericórdia da Santa Casa de Piracicaba, do Banco de Piracicaba, e hoje tem um bairro Serra Negra em homenagem a ele em Piracicaba. Botucatu está pecando, viu, com o Conde de Serra Negra. E a escola que tinha em Vitoriana, Conde de Serra Negra, foi substituída. Deram uma outra denominação, Raimundo Sintra. Isso é. Merecidamente Raimundo Sintra, mas poderia ser uma outra unidade, né? Mantendo originalmente a Conde de Serra Negra. Uma avenida é muito pouco para ele, né? É muito pouco. Há indícios de que Dom Pedro II tenha passado por aqui por conta dele? Você já ouviu algo parecido, não? Não, o que eu pesquisei é que a família real tinha uma religação muito grande com ele. Tá. Tanto que o Conde D, casado com genro de Dom Pedro II. Genro de Dom Pedro, casado com a princesa Isabel, esteve em Botucatu, né? E organizado pela equipe, vamos dizer assim, do Conde de Serra Negra. Só tem fato estudado de que o Conde D esteve aqui, não Dom Pedro II, Dom Pedro II nem princesa Isabel. Não tem. Agora o Conde era tudo sem prova, igual não tinha foto naquela época, né? Então, dizem que o Monsenhor Ferrari, Padre Ferrari, que foi o batalhador pela diocese de Botucatu, foi para Roma com o Conde de Serra Negra, que tinha parentescos, né? Na eletrificação das usinas aqui da região, ele teve a participação na Inglaterra, na época de 1887, mais ou menos. E foi o padrinho e o apoiador do maior político de Botucatu de todos os tempos, que foi o Juca Cardoso de Almeida, José Cardoso de Almeida, que foi deputado federal. O irmão dele foi prefeito municipal, Nenê Cardoso, mas ele foi secretário da Agricultura, secretário da Fazenda, secretário da Justiça, foi ministro, líder do governo federal na Câmara. Foi a grande expressão política de Botucatu, José Cardoso de Almeida. Foi a época que Botucatu estava à frente de Bauru em termos de desenvolvimento e de apoiamento federal e estadual, né? Depois dele, em 1930, ele foi exilado, foi para a França, morreu um ano depois. Daí só em 34,
que houve a eleição do Abreu Sodré Federal de Botucatu, era vereador e promotor na cidade, e do Dante Delmanto, estadual, constituinte estadual de 34. Olha, Botucatu tem uma rica história que não daria para falar num programa de 1 hora só. Delmanto, obrigado pela sua presença, pela aula que você deu de história aqui para quem está acompanhando a Prever FM. Eu faço questão, viu, inteiro, de agradecer a você, ao André Godinho, a divulgação do artigo sobre meu pai, e estou à disposição. Eu acho que o jornalismo em Botucatu, como vocês estão fazendo nessa série de divulgação histórica de Botucatu, enriquece e consolida Botucatu para o futuro, né? Que o passado é o alicerce para um futuro positivo e realizador. Delmanto, obrigado, um grande abraço a você. Radar Prever FM, você por dentro de tudo. Radar.